Muito embora essa seja uma pergunta que normalmente as pessoas se façam e a resposta ela quase sempre já vem pronta, mas ainda assim é uma pergunta que vale a pena fazer e que a gente vai responder de uma forma mais abrangente e mais específica. A questão sobre a importância da água, a gente não vai discorrer sobre isso, então na realidade nós vamos nos ater mais à questão do quanto a gente deve ingerir diariamente. De cara tem uma coisa que a gente precisa entender que é muito importante. Nós aprendemos que em medicina oriental, toda a energia do nosso corpo, todo o ki do nosso corpo, para que ele possa circular e ele possa chegar a todas as partes do nosso corpo, ele depende da nossa atividade renal. É como se os rins fossem uma bomba de ki, uma bomba que movimenta ki. E de uma certa maneira eles não deixam de ser isso. Ora, se a função renal ela é responsável para que o ki ele possa chegar a todas as partes do nosso corpo, e o que é que propicia e beneficia essa função renal? Principalmente a ingestão de água. Eu não estou falando de ingestão de líquido, eu estou falando de ingestão de água. Quando a gente fala outros líquidos, como por exemplo sucos, chás, enfim, a gente tem que pensar também num trabalho a mais dos rins para que possa filtrar esses sucos, esses chás e obter a água que ele está precisando na realidade. Quando nós falamos de função renal, nós falamos especificamente da ingestão de água, não é qualquer líquido, é água principalmente. E por que água? Quando uma pessoa encontra-se com os rins doentes e necessita ser submetida à hemodiálise, a máquina que realiza a hemodiálise, ela realiza essa hemodiálise necessitando de algo que é primordial, água. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas alguns anos atrás, aqui no interior de Pernambuco, foi noticiado inclusive isso no Brasil todo, uma clínica de hemodiálise aonde ocorreu, na qual ocorreu a morte de alguns pacientes. E foi descoberto o quê? Que essas mortes foram provocadas justamente pela contaminação da água que era usada nessas máquinas que realizavam a hemodiálise. Ou seja, quando a pessoa ela precisa ser submetida a um processo de hemodiálise, é porque os rins dessa pessoa perderam a capacidade de realizar essa filtragem. E essa filtragem, para que ela possa ser realizada, a máquina ela necessita da mesma coisa que os rins necessitam para fazer filtragem do nosso sangue, que é água. Imagine a caixa d'água da sua casa. De tempos em tempos ela tem que ser limpa, para que a água que você esteja usando ela não seja uma água contaminada. Como é que é realizado com o passar do tempo a limpeza dessa caixa d'água? Basicamente usam-se produtos químicos, mas principalmente água. E quem já viu uma caixa d'água ser lavada sabe que não é pouca água que se usa para lavar. Então vamos imaginar o seguinte, que numa caixa d'água você tem, digamos, 2 quilos de sujeira. Então a pergunta é: será que 1 litro d'água é suficiente para lavar essa caixa d'água? É claro que não. A gente poderia dizer assim, se são 2 quilos de sujeira, então nós vamos precisar no mínimo de 2 litros d'água. Até certo ponto esse cálculo ele é verdadeiro. Até certo ponto esse cálculo é verdadeiro. Mas vocês vão entender por que é que eu estou falando isso. Então, vamos comparar agora a caixa d'água com os nossos rins, Então, imagina que essa caixa d'água aqui é um dos seus rins. O que foi que eu disse? Que quando a gente vai lavar a caixa d'água, a gente precisa de água para poder livrar a caixa d'água
da sujeira. No caso dos nossos rins, a gente precisa de água para livrar os nossos rins dessa sujeira, que são toxinas. Então, vamos entender uma coisa. O ser humano em média, um ser humano adulto, ele tem em média no corpo dele 5 litros de sangue. Esses 5 litros de sangue, eles circulam pelo nosso corpo 40 vezes por dia. Ou seja, pelos nossos rins vão passar todos os dias 200 litros de sangue. Isso é coisa pra caramba. Isso é muita coisa. Desses 200 litros de sangue que passam pelos nossos rins todos os dias, veja, eu estou tomando como base uma pessoa que tem em média, uma pessoa adulta, né, que tem em média 5 litros de sangue no corpo. Então, desses 200 litros, 2 litros de sangue, 2 litros é só de toxina. Então a pergunta que eu faço é: se todos os dias os nossos rins processam 200 litros de sangue e desses 200 litros 1% é de toxina, ou seja, 2 litros, é por essa razão que se diz que nós precisamos, em média, no mínimo, ingerir 2 litros de água para a gente ter saúde. Só que eu vou mostrar para vocês agora que a gente não pode tomar isso como base para todo mundo. Isso seria o mínimo, tá bom? Então, olhem isso aqui. A gente, a partir de hoje, vai tomar isso aqui como base. O que é que isso significa? Essa é a nossa necessidade diária de água, que é o quê? 45 ml de água por quilo de peso corporal. Como é que a gente... Isso é bem fácil, né? Mas eu vou mostrar aqui na prática como é que a gente faz para calcular isso aqui e saber qual é as nossas necessidades mínimas diárias de água. Por exemplo, nesse caso aqui específico, vejam só, aqui, 85. Uma pessoa, um indivíduo que pesa 85 quilos. Se a gente multiplicar esses 85 quilos que essa pessoa pesa por 45 ml, então, como eu falei, 45 ml de água por quilo de peso corporal. Qual é o resultado que a gente vai ter aqui? 3.825. Ou seja, as necessidades diárias dessa pessoa aqui vão ser de necessidades mínimas diárias, 3,8 litros. Então, você pode fazer a seguinte experiência: ver quanto você está pesando, multiplica por 45, e aí você vai ver que essa é a sua necessidade diária. Você vai observar o seguinte, que a sua ingestão está muito abaixo das suas necessidades. E uma coisa que é muito importante vocês saberem, um dado muito importante citar aqui para vocês é o seguinte: no nosso cérebro, o centro da fome, ele é muito próximo do centro da sede. Então o que é que vai acontecer? É mais ou menos assim, o cérebro da gente não sabe diferenciar muito bem fome de sede. Às vezes você está com sede e acha que está com fome, porque a gente se habituou a fazer o seguinte: achar que o nosso corpo está precisando de água só quando a gente está com a boca seca. Na realidade, quando a gente está com a boca seca, é porque o nosso organismo já está chegando no limite. Da mesma maneira que a gente pode perceber que muitas vezes quando a gente está com fome, né, está com vontade de comer alguma coisa, bebe água, a fome passa. É muito importante a gente entender que, na realidade, na maioria das vezes a gente dá para o nosso corpo menos do que ele precisa. Tem uma coisa que eu gosto sempre de repetir para as pessoas, para os meus pacientes. As pessoas muitas vezes sabem falar diversos idiomas, mas não entendem o idioma que o próprio corpo fala. Então, um conselho para todos vocês: saibam ouvir mais os seus corpos e passem a dar para o seu corpo aquilo que ele está precisando. Esse foi um vídeo muito rápido, mas com toda certeza um vídeo importante com muito conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado sinceramente. Mandem suas sugestões
Mandem suas perguntas, a gente fica muito feliz em respondê-las. Então, um grande abraço para todos. Tome bastante água. Tenham muita saúde. Sejam muito felizes.